Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora que você esteja me assistindo. Meu nome é Abigail de Souza e você está no Hazard Astrology. E hoje vamos tratar das festas da temporada de Virgem. As festas da temporada de cada signo, temporada de Virgem 2022. Virgem é um signo mutável, ou seja, representa o final ou a transição de uma estação do ano para outra, representando a mutabilidade, a adaptabilidade, a melhoria, a superação dos ensinamentos da estação que se encerra, assim como os signos de Gêmeos, Sagitário e Peixes. No hemisfério norte, a temporada de Virgem representa o final do verão, um período que o calor está indo embora. A escuridão, os dias começam a ficar cada vez mais curtos e a temporada começa a vir com temperaturas mais amenas junto com a temporada de Libra. Com a despedida do calor, temos os festivais de bota fora do verão, que começam nessa época, como a Oktoberfest, o Ano Novo Judaico e várias outras festas que vamos tratar nesse vídeo agora. Na cultura católica, temos três comemorações bastante singulares na temporada de Virgem. São celebrados São Bartolomeu, o apóstolo, apesar de ele ser pouco citado na Bíblia, dizem que ele recebeu as notícias do primeiro milagre de Cristo, duvidou, e depois Cristo apareceu na frente dele, revelando tudo o que ele tinha pensado. Foi aí que ele largou tudo e seguiu a Cristo. Dizem que ele é o responsável por levar o cristianismo à região do norte da Europa, especificamente para a Rússia e a região do Cáucaso, com a Geórgia, a Armênia, que é onde se encontram as primeiras igrejas, com mais de 2.000 anos. O segundo santo muito celebrado nessa época é São Agostinho de Hipona, um dos maiores filósofos da igreja. É aquele que diz: Senhor, faz-me santo, mas não agora. O santo que escreveu sobre a Santíssima Trindade estabeleceu esse tabu, como se chama, de que adoramos três deuses em uma só personalidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sem sermos politeístas. E no meio do mês de setembro, temos a festa da Natividade da Virgem Maria, o seu nascimento. Reza a tradição católica que os pais da Virgem Maria não podiam conceber, e ela foi concebida em uma espécie de milagre para depois ser a mãe do Cristo. Logo depois da festa da Natividade, que ocorre por volta de 8 ou 9 de setembro, temos a festa de Nossa Senhora das Dores, que é a padroeira de várias cidades do interior de São Paulo, e a celebração da cruz, não exatamente da crucificação, que ocorre na Páscoa, mas do simbolismo da cruz. Nos ritos pagãos, especialmente na cultura celta, é comemorado o equinócio outonal no Festival de Mabon. Mas por que que coloca na parte da temporada de Virgem? Porque exatamente a transição de Virgem para Libra, numa estação para outra, o festival começa um pouco antes, 1 ou 2 dias antes, e segue até um pouco depois. Nessa data do ano, o dia e a noite tem a mesma duração, o que ocorre 2 vezes por ano, a outra é no equinócio de primavera, no ingresso do Sol em Áries. Aqui a deusa Mobron, que representa a terra da luz, e seu filho Mabon, que simboliza os frutos trazidos pelo amor, e a segunda colheita que foi plantada no início do ano, lá no equinócio de Áries, antes do grande banquete de Samaim, que na cultura celta é comemorado hoje no dia do Halloween. Em algumas culturas sul-americanas, é comemorado no dia de finados, o Dia de los Muertos.
Aqui a lenda diz que após a morte do deus Lug, o deus do sol, a deusa vai se tornando cada vez mais forte e revela sua face idosa, porque a deusa tem três faces: a jovem, que é a nubente de Beltane, dos festivais solares, a mulher que engravida, é a fértil, a nubente, início do casamento, e depois que cumpre a sua função de mãe, envelhece, sendo o seu papel da ceifadora da morte, encerrando o ciclo do ano, que irá renascer em Samaim, que é o Dia dos Mortos, e em Boque, que é quando comemoramos o Natal. Nessa data, as pessoas fazem banquetes familiares em ação de graças e separavam parte da colheita para comer nesses banquetes entre outubro e novembro, e o restante para segurar nos meses de inverno, que não teria nenhuma colheita. Nessa fase do ano, tanto em Mabon quanto em Samaim, são abatidos os animais, já que com a falta de comida, poucos sobreviverão ao inverno. Então, é feito churrascos, grandes festas para as pessoas aproveitarem o restante da comida do ano e se recolherem em suas casas, porque lá, naquelas bandas, faz um frio do capeta. O Ano Novo Judaico. O Ano Novo Judaico vai ser abordado tanto nesse vídeo quanto no vídeo da temporada de Libra, porque na cultura judaica o calendário é lunisolar, ou seja, ao invés de termos 12 meses solares e fixos, temos 13 meses lunares que se ajustam conforme o ano, sendo apenas que a data é simétrica à data da Páscoa, que já é uma data determinada pela lua cheia da lunação de Áries. Ou seja, em alguns anos, essa data vai cair dentro da temporada de Virgem, e em outros anos, dentro da temporada de Libra, como nesse ano. Temos que a data do Rosh Hashanah ocorre numa noite de domingo para segunda-feira, na primeira semana do sétimo mês do calendário judaico. 10 dias depois, ocorre o feriado do Yom Kippur, que é o dia do perdão, que são mais do um dia de feriado. O Ano Novo separam 2 dias da comemoração, Yom Kippur mais um. E depois de 4 dias do feriado do Yom Kippur, começa uma semana do feriado de Sukkot, que é um feriado religioso que lembra do Êxodo, que também é lembrado na Páscoa. Ah, por que no final do ano? Porque a cultura hebraica passaram com vários desterros. Então, várias das festas judaicas, elas lembram de como é ruim ir para longe de casa e agradecer as bênçãos de estar vivo, estar junto com a família e rememorar o que os antepassados passaram. Então, nesse ciclo entre o Rosh Hashanah e o final do Sukkot, totalizam aproximadamente 15 dias de celebração de purificação, sendo que apenas 10 deles são realmente separados para isso, feriados no Estado de Israel. No antigo egípcio, ocorriam 3 festivais nessa temporada de Virgem: a procissão de Osíris, o festival de Amon, um deus primordial do fogo e do ar, e a celebração a Mim, o deus da virilidade e fertilidade. Que deuses são esses? Qual a diferença de Amon para Ra, que tratei da temporada anterior? Durante a história do Egito, o Egito teve várias dinastias e elas se revezavam em várias capitais em diferentes cidades no decorrer do Nilo. Ra era o deus de uma das capitais e Amon da capital mais antiga, próximo ao delta. Então, quando a dinastia seguinte tomou o poder, os festivais de Ra e de Amon ocorriam em cidades diferentes. O festival de Ra acontecia na cidade de Luxor e o festival de Amon ao norte. Então, o pessoal pegava um barco e ia para o Nilo
de uma cidade para outra. E esses deuses estavam relacionados à criação do mundo, ao fogo e, e à água, que são elementos primordiais na cultura egípcia. Já a procissão de Osíris ocorria devido à lenda relacionar a sua morte com um evento interessante. Quando ele morreu, a sua esposa arrancou o membro dele para gerar um filho e velou por 3 dias antes dele conseguir vencer Sete, que era o deus da destruição, e ressuscitar. Então, esse membro foi jogado no Nilo. Riam, é engraçado, né? Então, o que que acontece? Nessa época eram feitos festivais ligados à virilidade dos homens. O último deus comemorado nesse mês, já próximo a outubro, ao equinócio do outono, era Min, que ele tem várias representações de espigas, outras mais explícitas que eu não vou colocar aqui no YouTube, senão derrubam. Os romanos. Os romanos têm 4 celebrações que esse povo vivia de festa. Não sei como é que eles tinham tempo para conquistar o mundo todo daquela época, porque o mês todo tinha festa, gente. Na temporada de Virgo, o primeiro festival importante deles é a Vulcanália. Vulcano era o deus equivalente a Hefestos, que era o deus da forja, que faz os metais, o ferreiro dos deuses, e protetor do fogo da vida. Por que que o pessoal comemorava Vulcano nessa época? Porque a ele era pedido proteção contra incêndios, que é muito comum no território europeu. Tanto que nessa semana vocês poderiam abrir no noticiário que incêndio na Itália, na Espanha e em Portugal. Todo ano nessa época, porque o calor bate recordes de tempos em tempos. Então, eles pediam ao Vulcano que protegesse a cidade de Roma e os armazéns de grãos dos incêndios para eles não perderem a colheita. E eles sacrificavam primeiro animais de pequeno porte, mas no final do Império Romano, eles já sacrificavam bois. E geralmente era aquele touro reprodutor. Essa aqui é uma cena da série Roma da HBO, onde é mostrado como é que era feito esse sacrifício. Eles levavam o boi numa plataforma mais alta, sacrificavam e o pessoal que estava embaixo se banhava de sangue. E era pedido a proteção da família e da colheita. Os outros festivais, dia 21 e 23 de agosto, tinham 2 outras festas da colheita. Uma do deus Consus, chamado de Consuália, que os sacerdotes iam aos armazéns e benziam os grãos para abençoar a colheita daquele ano. Só que essa festa coincidia com a comemoração do Rápido das Sabinas, que era uma lenda da fundação de Roma, quando os etruscos eles tinham acordado o casamento com os romanos, dado as suas filhas em casamento, mas não queriam cumprir esse casamento. Sendo que as meninas estavam tudo querendo arrochar os boizinhos, né? Então eles armaram rápido e as meninas, segundo a lenda, elas foram consensualmente com os caras e deixaram a cidade antiga dos etruscos totalmente vazia, sem mulheres. Fugiram com os boys. Então eles comemoravam essa data com um banquete imenso para a cidade inteira. E como coincidia com a bênção dos armazéns, o pessoal abençoava os armazéns e tacava um churrascão na cidade toda. Bebam muita água. A outra festa era relacionada à Opicocívia, que era equivalente a Réia, a esposa de Saturno, e era a deusa da agricultura.
Então, depois de benzerem dia 21 os grãos e fazerem um banquete, eles tinham outra festa para benzer o resto das coisas, só que dessa vez eram os campos já colhidos, para poder preparar o campo à nova plantação de grãos. Depois disso, próximo ao equinócio de outono, era feito o Ludi Romani, que em português seria Jogos Romanos. O que que era isso, Tiago? Era um festival de 15. Sim, você ouviu certo, era 15 dias de festa. Depois dessas festas todinhas de agosto, 15 dias de festa, setembro. Tem um povo mais festeiro. Ainda diz que o Brasil tem feriado, gente. Esses 15 dias era celebrado em homenagem a todos os líderes mortos em batalhas. Então, tinha corrida de cavalo, tinha peça de teatro, tinha gladiador, tinha churrasco, tinha vinho, é todo mundo farriando. 15 dias, gente. Nem o carnaval do Rio de Janeiro dura 15 dias. E esses jogos eram dedicados a Júpiter. Até o próximo vídeo, onde trataremos das festas do período de Libra. Beijos para vocês. Pessoa querida, se você chegou até aqui no vídeo e gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para não perder as notificações e deixe seu comentário. Muito obrigada e até o próximo vídeo.